Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Sessão de 15 de junho de 2020. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Ariel Soárcigo, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqui o Leandro da TV Serra também, e eu há pouco tinha visto o Zé da Rádio Miriam e o Miller da Rádio Espaço. Ofício número 233/2020 da Secretaria de Educação, Farroupilha, 15 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: convite. Senhor presidente, senhores e senhoras, na oportunidade em que cumprimentamos vossas senhorias, vimos por meio deste, em nome do senhor prefeito municipal, Pedro Evori Pedroso, e o secretário municipal de Educação, Vinícius Graziotin de César, convidá-los para participarem de reunião para tratar de assunto relativo ao pagamento de vagas para as escolas de educação infantil, que será realizada no dia 17/6/2020, quarta-feira, às 14 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Atenciosamente, Vinícius Graziotin de César, o secretário municipal de Educação. Ofício número 91/2020 da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 13/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 187/2020, que trata do pedido de informação número 13/2020, de iniciativa da bancada do PSB, encaminhamos resposta em anexo formulada pelo servidor público Leonardo Tartarotti Beltrame. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal. E aqui então vem o parecer técnico, que está anexo a este ofício, e os vereadores que tiverem interesse está na Secretaria da Casa. Ofício número 093/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 15/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício 189/2020, que trata do pedido de informação número 15/2020, de iniciativa dos vereadores David Argenta, da bancada do PDT, Eleonora Broila, da bancada do MDB, Josué Paese Filho e Sandro Trevisan, da bancada do PP, e Maria da Glória Menegoto, da bancada da Rede, encaminhamos resposta em anexo formulada pelo servidor Joelci de Souza e pela Secretaria Municipal de Saúde, Vanessa Zardo. Atenciosamente, Pedro Evori Pedroso, prefeito municipal. E vem, então, o ofício número 012, e os vereadores que tiverem interesse está na Secretaria da Casa. Ofício 092/2020, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: pedido de informação número 14/2020. Senhor presidente, em atenção ao ofício 188/2020, que trata do pedido de informação número 14/2020, de iniciativa da bancada do MDB, PP, PSB, encaminha-se a solicitação de contratação do referido serviço emitido pelo senhor Clayton Gonçalves, secretário municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano interino, ratificada pelo procurador-geral Davi
Tolomeotti, juntamente com a justificativa de inexigibilidade de contratação com a respectiva especialização deste advogado. Atenciosamente, Pedro Evouri Pedroso, prefeito municipal. Da mesma forma, está o ofício 55/2020 e os termos de referência, enfim, toda a resposta do pedido de informação, anexo a este ofício 92, que está na Secretaria da Casa. Os vereadores que tiverem interesse poderão retirar uma cópia ali, então. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Arielso Arcego. Antes de iniciar o grande expediente, quero saudar todos os vereadores e as vereadoras aí, a Maria da Glória Menegoto, Eleonora Broilo. Quero saudar a secretária de Gestão e Governo, Alda Brutomesso. Quero fazer uma saudação especial aos internautas que nos assistem, a TV Sera, através do Leandro Adamati, que está aqui presente, a Rádio Espaço FM, através do Miller, e a Rádio Miriam, através do Zé Teodoro, que está aqui presente também. E os funcionários da casa e demais presentes. Passamos, então, agora ao espaço destinado ao grande expediente. Eu convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Fabiano Piccoli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, o público que nos acompanha pelas redes sociais, secretária de Gestão e Desenvolvimento Humano, a Elda. Obrigado pela presença, Elda, e por permanecer na casa. Bom, quero, colegas vereadores, apresentar um projeto de lei que ainda não darei entrada na casa, em função de um próximo passo que compartilho com vocês depois, que é um projeto de lei anticorrupção. É uma adequação à nossa legislação municipal. Hoje nós temos um decreto que vigora com esse tema. Pode passar, Rose, por favor. E é uma adequação, então, à Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira e dá outras providências. Nós temos uma lei estadual também em vigor, que é a Lei 15.228 de 2018, também que dispõe sobre a aplicação no âmbito da administração pública estadual da Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional, estrangeira e da outras providências. Então, nós temos uma lei federal, uma lei estadual, e no município nós temos um decreto. E acredito que é interessante, propício nós termos uma legislação municipal que trate sobre o tema. Nós temos algumas cidades aqui no país que já possuem a legislação, o estado de Pernambuco, né? Canoas, Novo Hamburgo, Vitória no Espírito Santo, por decreto, São Paulo por decreto. Então, alguns municípios trabalham por decreto e outros por lei. Sabemos que a força de uma lei, né, na hierarquia do nosso ordenamento jurídico é muito maior que de um decreto. Então, passado pela Câmara de Vereadores, aprovado por nós, essa lei ela é muito mais forte do que um decreto. Então, o projeto de lei que a gente propõe dispõe sobre, então, a aplicação no âmbito da administração pública municipal dessa Lei Federal 12.846, que é de 2013, e que também dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Vereador Arielso, eu gosto de falar bastante, mas seria injusto.
Desculpa. 12 minutos, obrigado. Eu ia ficar falando aqui, vereador, uma meia hora. E, então, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. O que é essa lei nos traz? A proposta, ali no artigo 3º, diz que a aplicação da presente lei pelas autoridades públicas deve obedecer os seguintes princípios: promoção e fortalecimento de medidas pela prevenção e combate eficaz à corrupção, adequada gestão dos assuntos e dos bens públicos, formulação e aplicação de políticas coordenadas contra a corrupção, que promovam a ampla participação da sociedade e reflitam os princípios do Estado Democrático de Direito, a integridade, a transparência e a obrigação de prestar contas. O reconhecimento da responsabilidade no meio empresarial, na promoção da ética nas relações entre o setor público e o setor privado. O que seriam, então, os atos contra a administração pública, né? Promover, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. E no que toca a questão de licitações e contratos públicos, frustrar, fraudar, combinar ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do processo licitatório público, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório, fraudar a licitação pública, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Enfim, tem uma série de critérios no artigo 4º que trazem o que seriam esses atos lesivos à administração pública. Então, esse projeto de lei anticorrupção, ele vem combater na esfera privada as empresas que cometem atos lesivos ao ordenamento público. Temos, então, depois, toda o processo administrativo de responsabilização, possíveis acordos de leniência. Então, é um projeto bastante extenso, em que há multas, então, para as empresas que cometerem esses atos lesivos à administração pública. Pode passar, Rose, por favor. Aqui, nós temos, então, como sugestão, antes de protocolar o projeto de lei, nós vamos compartilhar com todos os senhores para que a gente possa fazer uma análise prévia. E o que eu sugiro aqui? Que nós, presidente, formemos um grupo e com uma sugestão com a CCJ, aí se algum outro vereador quiser participar, mas é só para a gente ter um grupo menor de trabalho, a OAB e o Observatório Social, que tem essa pauta, e aí a gente estende o convite ao Poder Executivo, se algum membro do Poder Executivo quiser participar na elaboração desse projeto de lei, para que nós possamos analisar o teor dele, ouvir as contribuições, então, da OAB e do Observatório Social, juntamente com o Poder Executivo, e depois, então, trazer para casa para que aí nós possamos debatê-lo nos caminhos legais aqui e aprová-lo. E tem uma segunda etapa que é muito importante, e o Poder Executivo, pode passar, Rose, que aprovado essa lei anticorrupção, nós tenhamos dentro do Poder Executivo o que a gente chama de um programa de compliance, que é um programa de integridade e que o servidor público municipal também
seja treinado, seja orientado e tenha uma capacitação nessa questão anticorrupção. Porque esse projeto ele vai punir as empresas que praticarem crimes ou atos lesivos contra a administração pública. Mas nós temos que ter um braço para dentro do Poder Executivo também, de treinamento, de responsabilização. Hoje já tem, mas aprimorar no que a gente chama de um programa de compliance. Hoje, grandes corporações, grandes empresas trabalham com os programas de compliance, que são pilares, são 7 pilares, que dentro de um programa estabelecido, há todo um regramento e um treinamento para os servidores públicos. É um grande passo que nós podemos dar na conscientização, que nem toda lei é só para punir, mas as leis também são para orientar. E nós temos que avançar muito nesse tema contra a corrupção. Eu estava procurando aqui uma matéria do Correio do Povo, de 12/2, MP investiga suspeita de fraudes em licitação na Prefeitura de Viamão. Prefeito e 5 secretários foram afastados por 180 dias. E aqui o teor da investigação: a operação investiga a suspeita de ocorrência de crimes de responsabilidade de fraudes licitatórias a partir de 2017. As suspeitas são de que tenha ocorrido favorecimento nos contratos relativos a serviços de limpeza urbana e manutenção predial, além da implementação de sistema informatizado no Sistema Único de Saúde Municipal e gerenciamento da unidade de pronto atendimento. Então, a cada dia que passa, nós temos que fortalecer os mecanismos de combate à corrupção e penalização, não só dos agentes públicos, mas penalização das empresas que praticam atos lesivos ao ordenamento jurídico. Sabemos que para haver um servidor corrompido, tem que haver uma empresa que o corrompa. Então, nós temos que trabalhar nas duas pontas do combate à corrupção, porque somente assim nós poderemos cumprir o nosso papel, que é de fiscalizar, de legislar e de controlar o recurso público com uma maior eficiência e eficácia. Então, senhor presidente, fica a nossa sugestão. A nossa assessora, a Dani, vamos fazer quando a impressora estiver funcionando, a gente faz uma cópia, distribui para todos os vereadores, e fica uma sugestão de a gente organizar, então, com a casa, uma conversa. Eu já tive uma conversa preliminar com o presidente da OAB e o presidente do Observatório. Eles se colocam à disposição para contribuir nesta pauta e nós elaborarmos, então, um projeto que tenha o aval da OAB, do Observatório, com o aval do Poder Executivo, que depois lá na frente vai sancionar, mas já participando, então, com algumas sugestões, algum trabalho na elaboração e possíveis alterações nesse projeto de lei. Então, era isso que eu tenho para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Quero fazer uma saudação especial à Maura Pigossi, do Hospital São Carlos, que está aqui presente. Também ao Rogério da Silva, patrão do CTG Ronda Charrua. É isso aí. Obrigado pela presença aí. Convido agora o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. O MDB abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido da Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Leonora, colega. Cumprimento a todos que estão presentes nesse momento, um cumprimento muito especial à Elda, minha amiga, secretária. Também quero cumprimentar a Maura, que está aqui, mais uma amiga querida do hospital. E a TV Serra, que sempre está aqui conosco,
e o Leandro, a Rádio Espaço, o Miller e a Rádio Milha com o Zé Teodoro. Enfim, senhoras e senhores, todos os internautas também. O que me traz à tribuna essa noite é uma preocupação bastante grande que tenho juntamente com os transportadores escolares, que são particulares, aqui de Farroupilha, porque as suas reivindicações não foram atendidas e como acredito que alguns outros vereadores também estão sendo procurados, essa vereadora está sendo cobrada, e muito. E fui procurada agora, nessa última semana, porque a categoria está desamparada, com suas vans paradas e muito desamparados. Tenho passado, tenho visto eles preocupadíssimos. Muitas famílias dependem exclusivamente desse trabalho e estão passando por muitas necessidades. E seja ela de contas de água, conta de luz, tudo atrasado, aluguel, muitos pagando aluguel, alimentação, tá? Eles já receberam alguma coisa, mas, mesmo assim, uns têm bastante filhos, e, enfim, eles têm problemas também de família, com pessoas doentes, né? Necessitam comprar medicamentos, foram até a farmácia ali e não tem, essa farmácia nossa, do município, né? E, então, por todos esses motivos, eles nos pedem encarecidamente que possam ser levadas novamente ao Executivo Municipal as reivindicações que nós fizemos em 14 de abril, agora de 2020. Eles pediram o quê? Várias coisas, mas eles pediram principalmente agora a prorrogação da troca do veículo deles, que o veículo é de 20 anos de uso, que seriam feitos agora em 2021, para que seja feito em 2022. Estão pedindo isso. Eles estão pedindo também que seja repassado um custeio pelo Executivo Municipal. Eles falam de 50%, mas é possível que a gente converse e que a gente veja se é possível fazer alguma coisa. Desse transporte escolar dos alunos, que são transportados pela classe, comprovado, claro, através de lista fornecida por eles, com o aval das diretoras e dos respectivos colégios. Lembrando ainda que são mais de 45 transportadores que assinaram conosco, ali que mandaram assinaturas, né, e que entregamos no Executivo. Então, são mais de 45 transportadores escolares que estão aguardando esse retorno e que ainda não passaram nada para eles. Eu acredito que essas reivindicações são importantes para que possa se manter a prontidão, caso seja necessário, de imediato, que estejam alerta para transportar aquele bem maior, que são as crianças. Se todos eles que estão aí, imaginem só, daqui a pouco eles podem dizer, não, então vou fazer outra coisa. E a hora que precisa, eles não estão disponíveis. Acredito que é possível fazer alguma coisa, como foi feito com as creches, né? Que agora nós vamos ter outra reunião dia 17. Que eles pediram um valor, foi repassado outro. Enfim, agora eles estão querendo os 75%. Outro assunto, então, isso aí das vans, eles me procuraram, eu creio que procuraram outros também, e eu acho que nós teríamos que nos reunir e ver a possibilidade da gente fazer alguma coisa por eles, né, lutar por eles, como a gente já está fazendo, a gente já lutou, a gente já entregou, mas, né, e eles sabem que todos os vereadores estão com eles, isso eles sabem, nós conversei com eles, com alguns, né, que me procuraram, e eu mesmo passei nas casas e vi que eles estão com uma preocupação enorme e preocupadíssimos. Então, esse assunto aí a gente já tinha encaminhado até no processo, né? Em 14/4 de 2020, está aqui as assinaturas, tudo direitinho, e o vereador Jorge Sense também estava junto,
quando foi protocolado esse pedido deles. Mas não foi protocolado o nome do vereador Jorge e da Glória, não. Foi protocolado o nome de todos os vereadores. Isso é bom que a gente diga e que fica registrado nessa casa. Outro assunto que me traz preocupação é referente às pessoas com necessidade auditivas que fazem a sua leitura pelos lábios. Essa é a forma deles ouvirem, né, o que os canais de televisão informam. Então, eles ouvem dessa forma, né? Ou seja, a leitura labial é a primeira forma de ver o mundo para eles. É a leitura labial, a forma que a gente se coloca e eles ficam olhando, e essa é a primeira forma de ver o mundo. Então, em tempos agora de pandemia, que não está parando, todos somos obrigados a usar máscara. Pois bem, se nós usamos a máscara, e nós damos conta também que em um universo de pessoas ficou excluída a inumação. A máscara está aqui, mas como é que eles podem saber o que nós estamos falando se a gente não tira a máscara? Através dos lábios, né? Então o mundo ficou mudo, pois como ler, né, os lábios neste momento com a máscara? Então estou falando a vocês, caros colegas vereadores, de cidadania. Estamos falando de cidadania. E como a Casa Legislativa, nós temos que definir, né, e aqui a gente define as leis que regem o município. Então é sabido que cada vez mais os meios de comunicação estão sendo acessados para que as pessoas acompanhem as nossas sessões aqui na Câmara. Agora, neste momento, tenho certeza que tem gente acompanhando sessões. E como o surdo pode acompanhar essa sessão da forma que nós estamos mostrando para eles? Então, a semana passada, eu pedi também para que fosse colocado um corrimão nos acessos ao plenário, levando em consideração, principalmente, os idosos, né, que sobem até o plenário. Hoje eu venho aqui pedir a esta casa que a página da internet, senhor presidente, da Câmara de Vereadores, também tome o cuidado de incluir essa ferramenta para tornar acessível também as pessoas surdas. E é bem fácil incluir isso. A compreensão do que é resolvido e discutido nessa Casa Legislativa. Então, tem muita gente querendo ouvir nós. Então, é possível que a gente inclua essa ferramenta aqui nessa casa. Eu até tinha um vídeo para mostrar para vocês, mas como hoje não tem... Já semana passada não apresentei, porque eu queria apresentar o vídeo, mas hoje também não tem internet na casa, então não é possível, né? Assessor do nosso executivo do ILOS. Então, eu tenho certeza que todos agora, nesse momento, que estão nos ouvindo, enquanto eu estou aqui trazendo este assunto, lembram de alguém, tenho certeza, ou algum conhecido, e eu tenho certeza que vocês visualizaram essas pessoas, que eles têm a necessidade, esses amigos nossos, têm a necessidade de ouvir nós, né? Que eles possuem essa deficiência e é muito difícil. E digo assim, ó, muitas vezes até eu tenho problema muito sério, porque eu não ouço nada no ouvido esquerdo, absolutamente nada, né? Eu ouço só pelo direito. E aí, às vezes tem que pedir 2, 3 vezes, o quê? O quê? Porque eu não ouço, e principalmente agora com máscara. Então, imagina quem não ouve nada, né? Então, é possível ser incluída de alguma forma, né, a transmissão dessas nossas sessões com algum tipo de linguagem visual, né? Porque a gente está falando de cidadania. Então, eu acho que o nosso presidente, ele vai olhar com carinho e falar com a comunicação, e o Gabriel, tenho certeza que já sabe, talvez, como fazer isso, implementar isso aqui na casa.
Então, com isso, eu apresento esse requerimento, né, que também traria um vídeo, né, muito didático para todos vocês, mas, infelizmente, hoje não é possível. Então, eu vou apresentar o requerimento. A vereadora signatária, após ouvir da casa, requer à mesa diretora que analise a possibilidade de incluir todo o conteúdo, seja textos ou vídeos, produzidos pelo canal ou plataforma da Câmara de Vereadores, ferramentas para tornar os vídeos acessíveis para os surdos. Por que incluir essa ferramenta? Podemos responder essa questão com uma simples palavra: cidadania. É o nosso dever promover a inclusão e não a discriminação de qualquer grupo da nossa sociedade. Com certeza você já sabe como funcionam as legendas. A tradução em libras também está cada vez mais comum de encontrar, especialmente em campanhas publicitárias, governamentais ou discursos de autoridades políticas na televisão. É aquela janelinha que fica no canto da tela com uma pessoa fazendo a tradução. Ambos podem ser feitos por meio da edição. Algumas plataformas de vídeo também realizam a tradução automática a partir do áudio. Mesmo ainda não tendo nenhuma lei específica para acessibilidade em conteúdos audiovisuais de forma geral, há outras que reforçam a importância dessa questão. O decreto número 5.296/04 inclui os sistemas de e-mails de comunicação e informação entre os espaços e serviços que precisam promover a acessibilidade. A lei número 13.146 determina que sites mantidos por órgãos de governos e empresas com sede ou representação comercial no país devem garantir o acesso a pessoas com deficiência. E isso inclui todo o conteúdo, seja textos ou vídeos. Então, eu peço, senhor presidente, depois, para que o senhor coloque em votação esse pedido. Esse requerimento. Requerimento 109, né? De Isto. 2020. Quer colocar agora ou depois? No final. Depois no final. Isso. Muito bem. Então, agora eu tenho mais um pedido de informação para colocar, porque hoje eu recebi um telefonema e fui verificar. Então, veja bem, a vereadora signatária, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência, eu gostaria que colocasse, se tiver as fotos aí no telão. A vereadora, ou então, ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que se oficie ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que informe a esta Casa Legislativa qual a razão para as duas ruas de acesso ao loteamento industrial Santa Rita e ao Horto Municipal estejam trancadas. Veja só, um dos acessos está bloqueado por uma viga. Depois vou passar a viga. Aqui são dois acessos no loteamento. Um deles é por uma viga de concreto e outro acesso possui uma cancela, logo após que, vocês viram ali, ó, a cancela está ali, ó, vocês viram antes também, uma cancela logo após a entrada à distribuidora Disprogel, conforme fotos anexas impedindo assim o livre acesso e direito de ir e vir. Eu não estou entendendo. Porque, olha, veja bem, tem duas ruas para entrar nesse loteamento. Duas ruas. Que é o loteamento do Horto ali, né? A entrada do Horto, no caso, que todo mundo conhece, e o loteamento industrial Santa Rita. Uma delas, e faz tempo que já está assim, me disseram que faz tempo, eu nunca tinha reparado, mas olha bem, uma viga, fizeram uma viga de concreto de mais ou menos mais de meio metro, né? Então, ninguém passa ali, de jeito nenhum. Não sei se foi o pedido de alguém lá, o que aconteceu. Pois é. E a gente vai aqui. Eu quero dar uma parte ao vereador Arielso. Uma parte ao vereador Arielso Arcio. Obrigado pela parte, vereador. Eu não quero aqui dar a resposta do executivo, né? Mas só para dizer que eu ouvi essas reivindicações
inclusive isso era motivo de assaltos que estava ocasionando ali, de levar, inclusive, a fiação de algumas empresas que estão ali, e eles, para fazer uma segurança melhor e uma entrada só, colocar uma guarita para ter uma segurança daquelas indústrias, por isso foi pedido para o Executivo na época. Então, o que eu sei é isso, não sei se os que estão hoje, não na nossa época, né? Agora no governo do prefeito Cláudio, inclusive com autorização, e inclusive encaminhado pela Câmara de Indústria e Comércio a solicitação. Foi as empresas, todas elas em conjunto, pedindo. Não sei se quem está solicitando que seja aberto seja alguém das empresas aí, porque foram eles que assinaram o pedido, pelo menos, né? Só para tentar colaborar. Obrigado. Não, é importante ouvir isso, mas eu quero dizer que, veja bem, eu tenho conversado com muitas pessoas ali, hoje à tarde mesmo, do trânsito, inclusive, ali da própria Prefeitura Municipal, estão indignados, porque como fecharam uma rua dessa forma? Mesmo sendo o pedido, não sei agora, estou ouvindo isso, pedido de empresas. Gente, fazer uma rua, até ali onde tem a cancela, ainda, talvez, mas daquela forma que está a viga, isso é discutível e digo mais. Isso, eu acho que cabe realmente verificar bem quem deu essa autorização, mesmo sendo pedido pelas empresas, porque é uma rua, né? E as ruas têm que ter o direito de ir e vir para qualquer um, né? Eu acho que, se for o caso, né, que eu vi agora de roubo, coisa assim, eu acho que todas as empresas elas podem ter a sua guarda, enfim, porque imagina, então, não importa, né? Porque, veja bem, eu fico pensando, né? Em qualquer lugar pode ter roubo, né? Até mesmo nas próprias casas. E veja bem, uma rua dessas, vocês viram como está? Volta aí para dar uma olhadinha e deixar ali um minutinho só. Fechado com viga. Só para concluir. Muito errado. Então, eu quero concluir dessa forma. Eu fiquei estarrecida como quem me passou esse pedido para falar aqui na Câmara de Vereadores e fazer esse pedido de informação que venha por escrito, então, para ver como é que foi. Obrigado, então, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegoto. Agora eu convido o Partido Social Democrático, PSD, fará uso da palavra o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, de duas coisas eu não vou mais esquecer na minha vida: da máscara e desse governo do Estado incompetente chamado Eduardo Leite. Peço permissão para retirar a máscara, que eu quero falar com clareza nessa tribuna, na Casa do Povo, no qual a comunidade hoje estão implorando pela saída desse governo irresponsável, este governo que vem da ditadura, posto um decreto sem ao menos sair do seu gabinete, sem ao menos saber a real situação do nosso município e das outras cidades que aqui compõem a Serra Gaúcha. 3 meses sentado no seu gabinete, fazendo lives, fotos, e nada de auxiliar de fato e de verdade o nosso município e os hospitais da nossa região. Se chegou na bandeira vermelha porque faltou responsabilidade desse governo do Eduardo Leite e sua equipe. Responsabilidade de mandar equipamentos para os hospitais, de equipar os leitos, que é um dos balizadores das bandeiras deste programa que a sua equipe de governo está usando para fechar o comércio e abrir em outros lugares do Estado. Fechar o comércio em Farroupilha, meus queridos colegas, quem está ouvindo, quem está assistindo, é mais perigoso que a própria Covid-19. Há empresas pequenas, médias e grandes que não vão conseguir se manter mais uma semana sem estar de portas abertas, sem estar produzindo, sem estar vendendo, sem estar gerando
o nosso comércio. Irresponsável, sim. Falta auxílio financeiro para as casas de saúde. Nosso hospital, junto com a comunidade, uma organização que foi já parabenizado nessa casa, conseguimos, então, pela comunidade e também outras cidades que utilizam do São Carlos, a compra de respiradores que essa semana estarão chegando e no mais breve possível esses novos leitos serão disponibilizados para a comunidade. A nossa chance de sair dessa bandeira vermelha, para que aquelas pessoas que neste momento estão tristes, aflitas, sem saber se amanhã vão ter trabalho, sem saber se vão ter renda, sem saber se vão ter alimento para levar para casa, possam continuar trabalhando. Que possamos, presidente, essa casa, prefeito Pedroso, tem que matar sim no peito, e está no caminho certo, ouvindo as entidades, ouvindo a comunidade, porque precisamos manter o comércio, a indústria, o serviço funcionando. E esta casa também, mobilizada, atuante, estamos fazendo a nossa parte, cobrando este governo que vem há um bom tempo maltratando a Serra Gaúcha. Talvez porque perdeu nas urnas. Isso não pode, governador Leite. Isso não pode. E cadê a deputada deste município? Cadê a deputada para representar esse município, para chegar nesse governo e dizer o que nós estamos passando, o que a comunidade vai passar se as portas permanecerem fechadas? Cadê você, deputada? Apareça! Você está onde? Eu vi que está preocupada com o banheiro da Freeway. Pare de viajar. Venha para o teu município. Abrace essa bandeira. Você que é amiga particular desse governo. Íntima. Cadê você? A comunidade precisa de você. Está na hora de mostrar trabalho. Está na hora, de fato, de fazer alguma coisa. Preocupada com o banheiro da Freeway, é uma vergonha, enquanto a pandemia está aí, entre outras doenças que estão matando e que estão levando o nome de Covid-19. Nem tudo é Covid-19, nem tudo é a pandemia, mas está aumentando. Ninguém fala dos 58 assassinatos que marcou a cidade de Caxias do Sul hoje, no dia de hoje. Quantas morreram lá pelo Covid-19? Quantas pessoas? Não parou a cidade pelos assassinatos. Isso é uma maneira de fazer uma politicagem muito suja, como vem sendo feito no estado de São Paulo, que também é amigo particular do Leite. É da mesma turma. Então, presidente, eu trago a esta casa a reivindicação da comunidade. Eu trago para essa casa a tristeza da comunidade, a incerteza de ter ou não ter o seu trabalho, a incerteza de ter ou não ter uma renda no final. E que o governo possa rever esta necessidade e mudar a bandeira e voltarmos a ter a bandeira laranja até que todo este caso da pandemia chegue ao fim. Falo também que tem muitas empresas nesse momento que não estão participando ativamente em busca de soluções para a pandemia. A Unimed, no nosso município, tem um plantão de atendimento. Em outros municípios do Brasil, há os hospitais de campanhas, construídos provisoriamente para atender as vítimas do Covid-19. O que a Unimed faz ou fez até então para a Farroupilha? Custa ela colocar à disposição dos farroupilhenses, dos seus
pagadores mensais do plano de saúde, 2, 3 leitos provisórios, com respiradores, com uma equipe técnica. Garanto aqui a cada um que está nesta sessão que vocês não tiveram o desconto nesse período de pandemia. Quem paga a Unimed? Eu pago R$300 por mês. R$300 por mês. Cadê o leito de UTI se eu precisar? Cadê? Cadê a Unimed? Ela tem que estar junto nessa solução. O nosso município precisa dela porque mais de 60% dos farroupilhenses possuem plano de saúde, sendo que mais de 50% é desta Unimed. Precisa estar junto nas tomadas de decisões. Precisa apoiar mais o hospital se não quer construir um hospital de campanha, 2 ou 3 leitos provisórios, que possa equipar mais 2 ou 3 leitos dentro do Hospital São Carlos. Sabemos que dos 10 que hoje possui, 2 é privados. Apenas 2 é privados. Cadê você, Unimed? Fica aqui esse registro, presidente, porque é de extrema importância que este problema, não somente do governo municipal, mas também das empresas que faturam nas costas do cidadão mês após mês, também é responsável por isso. Também é responsável. Vendendo teste. Que vergonha! Vendendo teste, vou colocar ela no Procon, que eu quero meu teste de graça. Eu pago por mês, Kiko? Eu quero meu teste de graça. Como é que eu vou pagar? Não tem que pagar. Direito do consumidor. Tu tem plano de saúde. Pandemia vai ter que ser coberta por Unimed. Aqui, ó, leite, para ti, acabou. Para ti e para tua equipe. Fora leite. E cadê a deputada? Cadê a deputada? Nos ajude. Ajude Farroupilha. Ou já está abandonando o barco. Ou já está saindo fora. Deu de viajar. A gente não está no período de férias para estar indo para a freeway. Não precisamos do banheiro nesse momento. Precisamos do comércio aberto. Precisamos do emprego. Precisamos da renda. Precisamos de dignidade da nossa comunidade. Porque o desemprego gera muitas e muitas vítimas. Cedo uma parte a vereadora Leonora. Uma parte a vereadora Eleonora Broilo. Muito obrigado pela parte. Eu só queria corroborar uma fala do vereador, onde ele falou do exame em relação à Unimed. Como a minha profissão é uma profissão de risco, porque eu tenho contato diário com pacientes, e a minha secretária também, ela fica na linha de frente, eu decidi testar a mim e a ela. E eu paguei o exame. Eu paguei o exame em Bento Gonçalves, no Taquini. Eu paguei R$240 cada um dos nossos testes, para ela e para mim. Tá? Vieram todos negativos, graças a Deus. Nem tivemos, nem temos, nem nada. Mas nós pagamos. Paguei R$480 pelos exames. E fizemos o teste, então, rápido, né? Que é o IgA e o IgG, ELISA, né? E fizemos, então, no Taquini, em Bento, R$240 cada uma de nós. Obrigada. Paga pela Unimed? Claro que não, eu paguei. Não houve pagamento. A Unimed não paga os exames. Guarde as notas, doutora. Guarde as notas que poderá ter o seu valor ressarcido. Esse é o direito do consumidor. Paga um plano de saúde. Quantos e quantos gaúchos e brasileiros pagam Unimed? Encerrado o assunto do leite, eu só quero dizer para ele, eu sei que um dia ele vai ouvir,
Aqui, ó. Esse aqui é o decreto teu, seu governador. Esse aqui é o teu decreto, ó. Aqui, ó. Se eu sou prefeito, eu mato no peito. Mato no peito. Tá? O que tu vai fazer para as pessoas que estão prestes a perder o emprego, tu vai levar para sempre na tua vida. Consequências. Presidente, estivemos visitando o cemitério público semana passada. Confesso, quero aqui parabenizar o vereador proponente, o vereador Tadeu, e os demais que estiveram presentes. Parabéns, Tadeu. Eu te parabenizo e, no mesmo tempo, eu digo assim que eu não queria ter ido. Ver a realidade que lá está é assustador. É criminoso. Criminoso. A empresa que fez aquela obra, tá? Para não falar outra coisa, tem que ser responsável criminal. Tem que buscar um processo crime para essa empresa. Desrespeito com a família, desrespeito com quem está lá descansando, desrespeito com quem trabalha lá, com quem visita. Vergonhoso para a nossa cidade, vergonhoso para quem era gestor, vergonhoso para o fiscal que foi ver aquela obra. Que vergonha! Se eu sou fiscal, eu tenho vergonha. Eu coloco a cabeça na areia e não tiro mais. Vergonha! Se dá para chamar de fiscal, tu é bandido. Isso sim. E a empresa que foi lá fazer aquela matação é pior ainda. Dinheiro público, posto fora. Vai cair com o primeiro vento, se deixar assim. Desrespeito com as famílias que pagam seus impostos e pagam as capelinhas e também as gavetas por ano. Tem taxas, ninguém está ali de graça. Que vergonha. E ainda ficam bravo por aí com o catafesta, foi o relator, falo sempre aqui, ó. Fui com prazer. Com prazer. Pena que não tinha uma denúncia sobre o cemitério, porque também dá para pôr aqui na relatoria, hein? Desrespeito ao dinheiro público. Rasgaram o dinheiro público naquela obra lá. Rasgaram. Que nem fazer fogo com o dinheiro. Se for Ecofar, foi quem foi. É vergonhoso o que foi feito. Não estou aqui aumentando nada do que a gente viu com os olhos que há um dia a terra comer. Tadeu, os corpos na sua decomposição saem por tudo. Vergonhoso. E aí, vamos pensar em trazer a lua para a terra. Não faz o feijão com arroz. O simples não se faz, mas vamos fazer o impossível. Vamos trazer a lua e trazer uma praia aqui para Farroupilha. Vai lá fazer as capelinhas com cuidado, com respeito, com planejamento de fato, de verdade, uma fiscalização. Não aquilo lá que está feito. Aquilo lá é... Ou a pessoa estava bêbada, para estar tão torto ou tão fora dos esquadros, ou não sabe o que está fazendo. E essa ideia da licitação menor preço, gente, está lá para ver o que aconteceu. É o lixo, para não dizer outra coisa. Me sensibilizo com as famílias que têm lá os entes queridos. Me sensibilizo com vocês. E olha, minha gente, vocês estão no direito de buscar aí uma reparação, hein? Uma reparação. O promotor público que vê aquilo lá, não tem duas. É na hora que entra com uma ação contra o município. É na hora. Obrigado, presidente. Volto Obrigado, depois. vereador Sidnei Catafesta. Agora eu convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. O PDT abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, público presente. Tem umas pessoas hoje que começam a voltar. Eu gostaria, então, de... Todo mundo está comentando a respeito do nosso Covid e de que aqui a gente, então, de uma hora para outra, pode começar a ter que fechar as portas de novo. No início, eu quero deixar bem claro o meu respeito com essa doença, o meu respeito pelo perigo que ela traz.
ela causa, sim, mortes, e então a gente deve ter um respeito absurdo. E tenho esse respeito. Mas o governador, pelo que se sabe, fez agora, então, essa modificação de bandeira em função de algumas coisas, que são, por exemplo, a quantidade de leitos que pode-se ter nos hospitais, a vereadora Leonora, né? Uma das análises feitas é em função disso. Mas eu pergunto o que o governo do Estado fez até o momento, então, por exemplo, vamos pôr esses leitos, vamos comprar esses leitos, vamos dar um jeito de resolver esse problema. Se fosse uma conta, só uma conta matemática, eu acho que ele já poderia perceber que só pensando só numericamente, tem que levar em consideração toda a questão humana, tudo que é envolvido, mas assim, ó, gente, reclassificar isso, a gente está fazendo o quê? A gente está colocando essas empresas, muitas empresas, está colocando elas numa situação extremamente difícil. E agora, um dos problemas que eu vejo com tudo isso é o seguinte: aí na frente, a gente precisa de arrecadação para, por exemplo, continuar mantendo o sistema de saúde que a gente tem hoje. É um problema muito sério. E aqui eu penso dessa forma, será que até muitas vezes, eu acredito que todo mundo que vem aqui falar, o que fica falando, no fundo, tem um pouco de dúvida, será que eu estou certo no que eu estou pensando? E aqui eu estou fazendo análises e penso comigo, meu Deus, será que nós vamos ter aí na frente dinheiro suficiente para continuar bancando a saúde? Porque nós estamos num momento de alto investimento, o governo está investindo, é fundo que se entrega, é quantidade de dinheiro que dá para as pessoas, os 600, que muitos ainda nem precisam, e têm a capacidade de ir lá e retirar esses valores. Meus parabéns, meus parabéns. Tem cada tipo de pessoas assim que, nesse momento de dificuldade, momento complicado, ainda são capazes de ter a irresponsabilidade, um ato criminoso de retirar esse valor de maneira indevida, burlando o sistema. Olha, não dá, né, vereador Tadeu, não dá para acreditar que façam isso, mas tem. Esse dinheiro aí na frente, o valor do dinheiro é uma espécie, para mim, na minha opinião, o valor do dinheiro que é passado de uma pessoa para outra é uma espécie de dizer o seguinte: esse é teu trabalho. Todo o trabalho que tu faz manual, o teu movimento, o teu trabalho mesmo, ele te é entregue em função dele uma quantidade de dinheiro, e esse dinheiro é repassado. O governo arrecada quando que eu vou produzir com o meu trabalho alguma coisa, essa coisa é vendida e parte desse dinheiro é retido para o governo, que mais tarde, por exemplo, repassa esse dinheiro para a saúde, aonde lá quem pega esse dinheiro vai retribuir em forma de trabalho também. Gente, nós vamos ter esse trabalho aí na frente para as pessoas? Quantas pessoas aí na frente com outras doenças graves vão sentir falta disso? Então, o que eu penso é, qual é a dimensão de tudo isso? E agora, falando uma outra coisa, o que me fez vir até aqui falar a respeito disso é a diferença da importância de certas coisas. Por exemplo, nos últimos 10 anos, só de acidente de trânsito aqui no Brasil, morreram quase 500 mil de pessoas. Algum governante, algum deputado, alguém colocou algum tipo de lei que, por exemplo, proíbe só a velocidade máxima desses carros, só dá um limite para a velocidade desses carros? Eu estou falando isso porque esse final de semana, mais um amigo meu, que foi um aluno meu, esse final de semana bateu com um carro ali, um carro extremamente potente, e assim, ó, você tem que ver as fotos, tá? E daí, eu pergunto aos senhores, eu não estou falando que a Covid-19 não tem que ser dado a ela uma importância absurda, mas meio milhão de pessoas morreram no Brasil, aproximadamente, nos últimos 10 anos de acidente de carro, e nem sequer uma lei limitando a velocidade desses veículos. Eu não entendo por que duas coisas têm uma discrepância tão grande de valores. Meio milhão de mortos. E não tem ninguém nem para limitar. Ah, não, mas é que a Ford, a Volkswagen, essas empresas, na verdade, elas sustentam alguém, né? Eu não entendo. Não tem como se conceber isso. Só em São Paulo, nos últimos 10 anos, aproximadamente, 2,5 milhões
de pessoas que dirigem estão aposentadas por invalidez. A quantidade de cadeirantes é absurda. E nem o limite. E assim, ó, e a fiscalização, então? Mas nem para limitar os automóveis que são... Poxa, está fabricado, coloca uma lei, o limite máximo. Quanto é o limite da rodovia aqui no país? Então, quer dizer que eu respeito todas as vidas, mas essas vidas passam batidas de maneira banalizada, parece que não acontece nada, só 500 mil. E mais de 500 mil de pessoas morreram de morte violentas, que isso está tudo linkado, tudo relacionado a uma questão de educação, uma questão de investimento na educação. E vou dizer mais, hein? Até essa soma desses dois valores aqui, eles são valores de morte superiores à guerra, por exemplo, da Síria. Então, de novo, não estou dizendo que não dou importância, não levo em consideração a essa pandemia que nós estamos agora, nesse momento. Eu só penso que, a nível de mídia, por que essa discrepância de ênfase? Por que enfatizar tanto uma coisa e a outra sem problema nenhum? 500 mil de pessoas morrendo em 10 anos de acidente. Vamos tirar os carros das ruas? Tem algum movimento? Nem para pôr limite de velocidade nesses automóveis estão fazendo. Eu não entendo. Eu deixo aqui para vocês, os que ouvem também, essa análise. E outra, eu vejo uma injustiça assim, ó, porque, olha só, eu fui em alguns restaurantes agora, já vou lhe ceder a parte, dona Leonora. Tá? Eu cedo-lhe a parte primeiro, dona Leonora. Fique à vontade. Uma parte, a vereadora Eleonora Broilo. Eu só queria completar o que eu estava falando para o vereador Catafesta sobre a Unimed. Na realidade, todo paciente grave ou que estiver internado, a Unimed paga o exame. Ela só não paga o exame do tipo assim, eu vou lá, eu consulto, e quero fazer o exame. Não, esse não é pago. Mas todo paciente que estiver em risco é coletado e a Unimed faz o exame sim, tá? Só assim, eu quero fazer, não. Aí não paga, tá? Ok, tudo bem, dona Ana, obrigado. Então, continuando a falar sobre isso, eu vejo assim, que existem algumas injustiças, por exemplo, no sentido de que fui a restaurante. Os restaurantes aqui da nossa querida Farroupilha estão tendo, sim, uma responsabilidade muito grande na maneira com que atende a população. E que injustiça nesse momento, porque, de repente, em certos momentos, a falta de fiscalização faz que, em alguns lugares, por exemplo, se criem tumultos, tá? Ou a contaminação ela se espalhe de uma forma, porque até os órgãos responsáveis por essa fiscalização, por essa análise, por esse controle, não estão atuantes. Mas quem está pagando? Muitas empresas que estão trabalhando de maneira adequada, com todo o sistema de proteção, com todos os equipamentos necessários, com a proteção, máscaras, inclusive aquelas máscaras de acrílico na frente, atendendo o pessoal de maneira separada, e daí, de um momento para o outro, quem é que vai ser penalizado? Quem serão penalizados? Essas pessoas também serão penalizadas. Então, uma fiscalização por parte dos responsáveis, os critérios devem ser postos e a fiscalização deve estar, sim, sendo feita. Por quem? Pelos responsáveis da fiscalização nesse sentido. Porque todo esse tumulto criado agora aqui nesse momento vai prejudicar pessoas que estão fazendo de maneira correta. Imagine, senhor presidente, imagine o que vai ser, a partir de agora, o ano que vem, imaginem o que vai ser a arrecadação, e eu falo isso principalmente para recursos na área de saúde. Tratamento de doenças, tratamento de câncer, que requer muito dinheiro. Como é que vamos atingir tudo isso? Então, senhor presidente, na verdade, isso é muito injusto. E eu vim aqui só nesse momento falar, foi em função desse acidente ocorrido, tá? E isso que me faz pensar, por quê?
por que essa intensa reportagem, essa intensa fixação sobre um determinado assunto que deve sim ter sua importância, pois tem. Mas os outros que matam são irrelevantes, porque não dão ibope. Não tem problema, morreu 500 milhão em... problema nenhum. Por quê? Porque não está dando ibope. Então, eu só não entendo isso. Eu não estou conseguindo... Na verdade, acho que eu entendo, né? Por quê? Com a responsabilidade, a gente precisa, sim, ter um equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio, sim, é necessário. A gente não pode sair de maneira irresponsável. Desculpe, senhor presidente, o presidente, no caso agora do Brasil, eu acho que as atitudes deles irresponsáveis também. Muito irresponsáveis. De querer fazer o quê? De querer simplesmente dizer que isso não é nada e incentivar todo mundo a sair da maneira que quiser, cumprimentando, abraçando. Não é o momento. Eu acho equivocado. Mas, analisando um outro lado, um lado totalmente oposto, que tendência é essa? Que tipo de tendência, que tipo de vontade se tem atrás de tudo isso? Qual é o verdadeiro motivo de tudo isso? Levando em consideração e respeitando o perigo dessa doença, e eu respeito isso, mas assim, eu me pego muitas vezes pensando o que tem por trás, de certa forma, de tudo isso. E eu vejo essa injustiça de que restaurantes e muitas fábricas aqui acabam sendo injustiçadas. Por quê? Porque não existe, por exemplo, uma fiscalização. Senhor presidente... Fica à vontade, vereador. Uma parte, vereador Kiko Paese. Uma parte é o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Obrigado pela parte, vereador Trevisan. Estava analisando aqui, num cafezinho, tá? Quantas pessoas que a gente viu morrendo, não agora, há 1 ano, há 2 anos, 5 anos, há 8 anos, há 10 anos atrás, nas filas e nas macas, dos hospitais. Milhões de pessoas. Pessoas de idade, pessoas jovens, pessoas com uma pneumonia, morrendo nos corredores dos hospitais. E hospitais com nome de respeito. A pergunta que eu me faço, fechando o comércio aqui em Farroupilha, vamos falar numa cidade aqui. Mas Farroupilha não vive sozinha. Farroupilha vive com a região. Que nem o Eduardo Leite agora, região de Caxias do Sul. Quantos milhões de impostos vai ser deixar de arrecadar com o comércio e as indústrias fechadas? Concluindo... Tá? A parte. Então, o que eu digo é o seguinte, não é do governo Bolsonaro agora, dos outros governos. Como é que agora tem tanto dinheiro, até para pessoas que não têm vergonha na cara, estão recebendo os R$600, agora tem dinheiro à vontade. Primeiro não tinha dinheiro para botar uma cama dentro do hospital. Obrigado pela parte, vereador Sandro. Obrigado, vereador. E só para concluir, já está terminando o meu tempo também, a gente tem que levar em consideração a faixa, e de novo, aqui não estou fazendo discriminação em função de idade, em função de N detalhes, mas qual é que é a mortalidade, qual é que é a faixa de idade das pessoas que morrem de acidente? Normalmente, pessoas que têm toda uma vida pela frente ainda. Ah, tu está desprezando quem está... Não, de maneira alguma, mas eu estou vendo assim que são, muitas vezes, crianças. A quantidade, olha, eu estava pesquisando a quantidade de crianças que morrem de acidente de trânsito. Então, senhor presidente, agora sim eu finalizo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Agora eu convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Esse vereador abre mão do uso da tribuna. Em votação, o requerimento número 109 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto,
e ela já comentou sobre o assunto também no grande expediente, a vereadora signatária, após ouvir a casa, requer a mesa diretora, que analisa a possibilidade de incluir todo o conteúdo, seja texto ou vídeo, reproduzido pelo canal ou plataforma da Câmara Municipal de Vereadores, ferramentas para tornar os vídeos acessíveis para os surdos. Então, já foi explicado pela vereadora. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Em votação, o pedido de informação número 20 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. A vereadora signatária, após ouvir a casa, requer a Vossa Excelência que oficie ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que informe a esta Casa Legislativa qual a razão para que as duas ruas de acesso ao loteamento industrial Santa Rita e ao Horto Municipal esteja trancado. Um dos acessos está bloqueado por uma viga de concreto e o outro acesso possui uma cancela, logo após a entrada da distribuidora Disprogel, conforme fotos em anexo. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Arielso Arcego. Senhor presidente e senhores vereadores, como eu já comentei primeiro, até como é um pedido de informação, eu poderia ter feito este comentário agora, mas depois daí não tem como dar a réplica do comentário que eu fiz, mas é justamente porque nós falamos em questão de segurança e contratação de segurança. Cada um pode contratar e cada empresa pode contratar a sua. Mas no momento em que eu ouvi esta reivindicação e foi para a administração municipal, eu vou votar a favor, vereador, o pedido de informação. Eu só estou justificando aqui, porque no momento em que nós aprovamos o que foi para a administração municipal, a autorização para o trancamento, eu acho que o trancamento dessa rua está muito mal feito ali embaixo, ali quando tem aquela viga. Eu acho que a sinalização tem que ser um pouquinho melhor, até para que as pessoas não tenham problemas ali. Daqui a pouco alguém vai entrar, e eu vi ali essa viga, realmente, eu acho que não está bem feito. Eu acho que tem que ser mudado um pouquinho a maneira de trancar ali. Isso pode, inclusive pintado de amarelo, quem sabe, para não ocasionar um acidente ali. Mas a questão de fechar, para ter uma segurança só em uma guarita, é uma questão de economia para as empresas. E hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, nós temos que ter redução de custos, e não nós termos ali uma segurança para cada empresa. Se nós pudermos ter esta facilidade de termos aí porque a questão do direito de ir e vir, que eu vi aqui, que talvez essa pessoa que solicitou tenha feito, o direito de ir e vir aonde? Vai para onde naqueles lugares? Aquela rua, são duas ruas, é só para as empresas, não tem necessidade para mais absolutamente nada, porque ela não liga para lugar nenhum, ela só é um L ali, que é só para as empresas. O horto da prefeitura tem a autorização da entrada, né? E que é o que funciona. E tem duas famílias que devem estar morando ali ainda nas casas, mas eles têm a autorização. E todas as empresas que utilizam aquela rua, ou que têm a necessidade da utilização daquelas ruas, eles assinaram a solicitação através da Câmara de Indústria e Comércio, inclusive, que um de seus proprietários lá das empresas, eu me lembro, chamaram nós, inclusive, lá na Câmara de Indústria e Comércio. E a senhora não deve saber disso, e nem tem como saber, porque na época estava como secretária. Então, eu não estou dizendo, nós somos chamados, a senhora estava aqui, não. A senhora não estava aqui na Câmara de Vereadores na época, estava como secretária. Por isso, talvez, não participou da reunião. Mas eu me lembro muito bem, e eles pediram para nós o que poderia ser feito. E a sugestão nossa naquele momento não foi uma autorização, porque não é a Câmara de Vereadores que autoriza, mas foi uma sugestão de que fizesse o abaixo-assinado entre todas as empresas, solicitassem a prefeitura, e até por isso estou fazendo aqui a defesa do fechamento daquelas ruas. Porque se fosse para uma empresa ou para duas empresas, e que as outras tivessem
sem poder entrar, ou sem direito de ir e vir, aí tudo bem. Mas ali é sim a explicação, talvez, para esta pessoa que ele pediu, talvez possa ser esta, uma redução de custos para todos eles, porque estava realmente acontecendo roubo lá, seguido, em várias empresas aconteceu, por isso essa solicitação. Mas voto favorável, e eu não sei se quem deu autorização ainda está na prefeitura ou não. Então, não sei qual a resposta que vai vir. Mas, enfim, o pedido de informação, voto favorável, e eu acho, o vereador Sense, líder da bancada, posso declarar o voto da bancada do MDB. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielso Arcego. Então, em votação, o pedido de informação 20 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a ausência do vereador Rudimar Elvio da Silva. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.